Olá, querido, graça e a paz de Jesus. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez. Que bom poder estar compartilhando dessa série de mensagens. Nós temos falado aí acerca da introdução dos evangelhos. Começamos falando aí no Evangelho de Mateus e vamos continuar ainda dentro dele. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que está nos assistindo aí, que vai no nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. É de suma importância que você se inscreva no nosso canal, até para ratificar ou validar a força do nosso trabalho. Eu conto muito com você para isso. Vamos lá, querido? Querido, nós falamos na aula passada que Mateus, ele começa a sua genealogia a partir de Abraão. O que nós precisamos entender é que os teólogos, eles têm o Evangelho de Mateus, ou o princípio ali da genealogia de Cristo, como a certidão do Cristo. Nos dias da igreja primitiva, o Evangelho de Mateus era muito usado, até porque era o que se aproximava dos costumes judaicos. Quando Ezequiel ele tem uma visão de 4 seres viventes, a Bíblia diz que Ezequiel ele vê um ser com rosto de homem, rosto de boi, rosto de leão e rosto de águia. Percebe, querido, que é nada mais nada menos do que um apontamento para a apresentação dos 4 evangelhos. Quando Mateus vai escrever o seu evangelho, a tarefa de Mateus é apresentar para os judeus não só o Cristo, mas o rei, o leão da tribo de Judá, aquele que veio para governar, aquele que veio para vencer. Mateus, então, tem essa sublime tarefa de apresentar para eles. Nessa tarefa incansável que Mateus tem de querer apresentar para os judeus a força do Cristo, a força do Messias, haviam apresentado muitos Jesus na época. Haviam se apresentado muitos Messias na época. O livro de Atos dos Apóstolos vai mencionar acerca de um tal de Teudas, fazendo operações, sinais. Mas, para falar a verdade, a história conta que para que evidenciasse que esse Cristo verdadeiramente era um Messias, olha o que Mateus vai fazer. Ele vai ter que tratar que esse Messias atue nas 4 esferas. É assim que ele vai apresentar. As esferas são mundo espiritual, força sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. Tanto que quando ele vai chegar na cidade de Gadara, os espíritos já vão se prostrar diante dele e vão dizer: vieste nos atormentar antes do tempo, ó Filho do Deus Altíssimo. Então ele tinha poder sobre os espíritos malignos. Jesus também curou os cegos, porque o Messias tinha que curar cego. Percebe que ele curou muitos cegos. Mas tem um muito interessante. A Bíblia diz que Jesus impôs a mão sobre ele e ele foi e voltou a ver. A outro, Jesus colocou um cuspe no chão, sua saliva, untou um lodo e colocou na vista do cego. E disse para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele voltou vendo. Percebe que a um Jesus coloca a mão, a outro ele cospe, manda lavar o rosto e ele volta vendo. Porque Jesus é assim, ele não tem uma forma certa de trabalhar. Ele é um Deus de multiforma e de graça. Ele não faz do teu jeito, ele faz do jeito que ele quer. Então, para que o Messias fosse evidenciado como Messias, ele tinha que atuar nas 4 esferas. Poder sobre os espíritos malignos e autoridade sobre o inferno. Ele tinha que ter curado os cegos. Ele tinha que ter domínio sobre os fenômenos da natureza. A Bíblia diz que Jesus convida os seus discípulos para entrarem dentro do barco. De repente, uma grande tempestade vem sobre eles. Eles estão remando, estão muito cansados. E uma vez que eles estão cansados, eles entram em desespero. E de repente Jesus veio no meio de uma tempestade, caminhando sobre as águas, indo em direção a eles. Quando ele vai olhar e vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Percebe, querido, que Jesus, ele tinha poder